Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um podcast, o nosso EVCast Calculando o Sucesso. Você sabe que toda semana nós aqui da EVCom colocamos no ar, né, toda quinta-feira, o nosso podcast, trazendo pessoas de sucesso, histórias de sucesso, que de alguma forma vai te despertar em algum momento, seja no empreendedorismo, seja como pessoa, seja como mudança de vida. Então a gente tem trazido sempre histórias bacanas que, com certeza, se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights para a tua vida, vai tirar muitas ideias bacanas e, com certeza, você vai ter uma visão melhor do mundo depois que você participar, acompanhar esse podcast. E você vai poder comentar, vai poder fazer perguntas e a gente vai poder te orientar da melhor forma possível. Então, desde já, obrigado pela sua atenção. Peço que você divulgue o nosso podcast para que chegue mais pessoas, para que essa mensagem de empreendedorismo chegue bem longe, tá certo? E, como é de costume, nós sempre trazemos pessoas aqui que são parceiros nossos da EVCom, sejam clientes, sejam amigos, sejam colaboradores, que vão sempre contribuir com o nosso podcast, trazendo a sua história de vida, de empreendedorismo e de sucesso. E hoje eu tenho a alegria, a felicidade de trazer para o nosso podcast uma pessoa que eu sou fã desse cara, admiro o trabalho dele, a trajetória de vida, e eu tenho certeza que se você acompanhar o nosso podcast todinho, você vai ficar maravilhado também com a história dele. Não é só de empreendedorismo, mas uma história de vida, tá? E trago para a nossa conversa hoje nada menos, nada mais do que Marco Túlio, que eu chamo de Marcos Túlio, né? Marcos, desde já, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Eu sei que a sua vida é corrida, do projeto, de trabalho, e você tirar um tempinho para a gente vir aqui bater esse papo, contar um pouco da história, da sua história, da história do Projeto Resgate, da comunidade, enfim, tudo isso que a gente vai traçar nessa quase uma hora de bate-papo. Então, nesse primeiro momento, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. Né? E já abro aqui para que você se apresente, para que a nossa audiência, nosso público conheça o Marcos. Nós aqui da EVCom já conhecemos, já sabemos quem é, da história, enfim. E nós vamos aqui desmiuçar todinho, desde do Marcos antes, durante e depois, né? Então, contigo a palavra. Nildo, eu só tenho de agradecer pela oportunidade. Eu fico extremamente honrado pelo convite de participar desse momento ao qual vocês trazem aí como um espaço de motivação, de esperança, de empreendedorismo, né? Para as pessoas, para quem nos assiste. Então, agradeço também a você que nos acompanha agora. Eu me chamo Marco Túlio, como você aí já falou, gosta de chamar de Marcos. E eu fico mais feliz ainda de saber que aqui é um espaço para os clientes, para os colaboradores, para os amigos, porque eu me vejo, de fato, em alguns desses aspectos, né? Eu me vejo aqui da EVCom não somente um cliente, mas um amigo, alguém que recebeu ajuda da EVCom, orientação da EVCom, que fomos ajudados enquanto instituição, enquanto entidade, enquanto pessoas, para melhorarmos os nossos trabalhos, né? Aquilo que a gente desenvolve institucionalmente falando e até em aspectos pessoais de vida, como vocês têm muito bem nos orientado, né? Alguns cuidados, financeiramente falando, não misturar as coisas. Sim. E nós temos aprendido muito com isso e crescido muito com isso. Então, meu muito obrigado. Que bom, Marcos. Então, você que está acompanhando esse podcast, se você puder, já manda para alguém aí. Olha, o Marco vai começar aqui a falar, contar um pouco da história dele e tal. Então, divulga para o pessoal da comunidade, pessoal do projeto, tá? Que vocês vão se deliciar com a história desse cara. Então, eu quero começar, Marcos, como diz a história, né? Do começo mesmo. Como é que o Marcos, né, começou, antes de chegar no Projeto Resgate? Antes do Projeto Resgate, quem era o Marcos? O que o Marcos fazia? Trabalhava com o quê? Qual foi o grande problema que o Marcos enfrentou na vida e que muitos que estão, talvez, nos acompanhando conheçam pessoas que passou pelo que você passou. E aí, o bom desse podcast é que aqui, no final, a gente vai divulgar sobre o projeto. Então, pessoas que têm necessidade, que querem orientação, que querem acompanhamento, vai ter hoje muitas informações de como lidar, de como tratar, ou de como, pelo menos, até orientar.
Então, se depois desse podcast, você pode até mandar para alguém que vai passar ou que já passou por a situação que o Marco passou e que ele vai começar a contar agora para a gente. Marcos, fique à vontade, o microfone é todo seu. Pois bem, então, Nildo, minha história de vida, ela dá início, né, em uma família que veio do interior do estado do Ceará, do município de Itauá, uma família de pessoas trabalhadoras, honestas, honradas, até, posso dizer assim, certo ponto. Então, eu nasci no bairro Pan-Americano, aqui no município de Fortaleza. Ah, então não nasceu do interior, tua família Não. veio para cá. Vieram os meus pais, com meus 3 irmãos mais velhos, e eu fui o primeiro a nascer aqui já em Fortaleza. Então tu é fortalezense, mas Fortalezense de ambas as formas, né? Mas se perguntarem qual é o teu interior, tu vai dizer o quê? Tauá. Tauá, né? Eu sou de Isso Tauá, né? Eu sou de Cascavel, eu não nasci lá, mas eu também sou. Eu sou de Tauá. Minha origem vem de Tauá. A identidade, né? Faço questão de ir a Tauá todos os anos, né? Inclusive com minha esposa, meus filhos. É porque quando de pequeno, com certeza, teus pais te levavam lá, né? Sim, então ali está o meu sangue, né? Dali que vem a minha origem, né? Vem a cultura que eu tenho comigo hoje. Então, eu nasci nesse bairro, né? Onde os meus pais eram comerciantes, na nossa própria casa, e tínhamos um bom comércio. E um certo ano, eu não tenho essas lembranças fixas, porque eu era datas, uma criança, né? Eu tinha, em média, 7, 8 anos. Eu ainda penso, Nildo, um dia fazer esse resgate. Quem saiba, enfrentar esse desafio de voltar lá, né? De voltar, de até caminhar reconstituir lá, um pouco essa de história. reconstituir um pouco essa história, de escrever essa história, né? Porque até já me fizeram um convite para patrocinar possivelmente a história em um livro, em algo assim, mas eu preciso parar para enfrentar esse desafio. Quem saiba, um dia nós vamos conseguir. E aí, os meus pais, ali, eu quando tinha 7, 8 anos, tiveram um problema. Meu pai, ele tinha um problema com jogo de baralho apostado, né, de usar álcool, de se envolver com mulheres fora do casamento. O que aconteceu foi que o meu pai, inclusive naquela época, onde o homem podia fazer tudo, hoje, né, que bom que, inclusive, a nossa igreja, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, pede que, antes de ir para a igreja, que tenha um casamento civil, que tenha toda aquela regra ali, para que o homem não tenha poder de tudo só e a mulher não tenha direito de nada, né? Sim. Então, nesta época ele tinha, e aí ele apostou em uma partida de baralho a nossa casa própria, o nosso comércio, tudo que nós tínhamos. E desapareceu, ele perdeu e desapareceu. Poucos dias depois eu tenho a lembrança de um homem de paletó, de maleta na mão, chegar e dizer que nós teríamos que sair da casa porque a casa não era mais nossa. Então, ali houve um processo destrutivo primeiro na minha choque, filha, né? Na minha família. Sim, primeiro um choque, um grande choque, né? E aí nós tivemos que sair da nossa própria casa, morar na mesma rua com os meus avós maternos e ficarmos sem casa, sem condição de pagar a escola particular que nós tínhamos condição de pagar, a melhor escola no bairro, tem um bom estudo, uma boa educação. Ficamos sem isso e ainda passando por aqueles preconceitos da sociedade, né? De uma família abandonada pelo marido, pelo pai. Então, eu tive problema na escola, eu tive que defender minha irmã na escola porque zoavam dela, eu tive que fazer isso no meio da rua e a gente ficava muito envergonhado com isso. O meu irmão mais velho do que eu acabou usando drogas e aí acharam como saída levar ele para São Paulo, morar em Campinas com parte da minha família que ainda está lá. E depois nós mudamos de bairro. Nessa mudança geográfica, nessa mudança de escola, estudar em escola pública, não que a escola pública seja ruim, mas
enfrentar todas essas mudanças sem o meu pai ali, alguém que eu amava demais, e que eu me aconchegava com ele todo dia, né? Cheirava, beijava, de passar por essa sensação de abandono, eu acabei com os amigos experimentando também a droga pela primeira vez e aos 11 anos de idade. A gente pode falar qual foi o tipo de droga? Sim, Pode? sim. Que começou como essa história? Assim, qual foi, né, a entrada, a porta de entrada? Porque muita gente que está nos assistindo às vezes não sabe como é que começou, qual foi a deixa, qual foi o que os colegas te levaram, né? Qual foi como é que eu posso dizer? O que eles usaram para te convencer a isso? Ou foi só o momento que você estava vivendo? Qual foi o contexto? Tu lembra o contexto dessa época para tu começar a dar essa passada aí? O contexto da época foi, de fato, a curiosidade, a rebeldia, a mágoa, a tristeza, a dor do abandono. Tu ficou um jovem revoltado, rebelde? Ficou? Demais, com o mundo todo. E aí não podemos dizer que foi um rebelde sem causa. Teve uma causa, enfim, Teve. Né? Toda a estrutura, né? Existe ali sempre a raiz do problema. Não que isso seja motivo para todo mundo usar. Claro. Mas dentro desse histórico, eu não soube lidar. Nós não tínhamos esse suporte psicológico que hoje a gente pode encontrar, procurar. Não falávamos de saúde mental como falamos hoje. Não falávamos de tratamento, de recuperação, de acolhimento, de dependentes químicos como falamos hoje. Então, eu dei início pela curiosidade com os amigos, dizendo, vamos, vai ser legal, é uma sensação boa, você vai gostar. E assim eu resolvi ir. Com R$1 meu e R$1 do outro amigo, a gente comprou pela primeira vez ali a bala de maconha e fomos para os trilhos do bairro onde nós morávamos, com uma pessoa que já fazia uso, para poder usar pela primeira vez. E a sensação que eu tive quando eu voltei para casa foi de muito arrependimento e medo, né? Então, assim, eu, na verdade, chorei quando cheguei em casa de grande arrependimento. Porém, no outro dia, quando eu vi os meus amigos, eu disse que foi massa. Né? Eu não podia dizer para eles que chorei, eu não podia mostrar a minha fraqueza, né? E dizer que tive medo. Então, foi massa. E aí, a partir disso, no outro dia. Mas aí, além da maconha, eu também passei a fazer a utilização do álcool, né, de cigarro e de alguns comprimidos, né, que naquela época também era muito prevalente assim, para quem usava drogas. E era fácil de conseguir, né? Talvez. Não sei. Sim, em todos os bairros tinha um lugar que vendia maconha, vendia esses comprimidos. Então, não ouvíamos falar de cocaína, de crack aqui em Fortaleza. Então, quem fazia uso de substância era de álcool, de comprimidos e de maconha. Então, todas essas substâncias eu fiz uso. Marco, e esse período aí durou quanto tempo? Desde o início? Né? Nildo, então, assim, com o início do uso, eu tive muitos problemas em casa, social e por aí vai. Parou de estudar ou continuou? Parei de estudar na 7ª série. Eu era uma pessoa que nunca havia ficado de recuperação sequer. Né? Nota baixa, jamais. Graças a Deus, eu sempre consegui tirar notas boas, né? Me desenvolver bem na escola. Inclusive, eu tenho um primo, né? Um primo e irmão, que nós tínhamos a mesma idade e estudávamos na mesma sala de aula. E naquela época havia campeonato de ditado, de matemática, coisas do tipo, e ou eu ganhava o primeiro lugar ou eu perdia para ele. Né? A gente ganhava troféu, medalha. E hoje esse meu primo, além de tantas formações que tem, ele é capitão do raio e coordenador geral de todas as formações que tem no Batalhão do Raio no estado do Ceará. Então, assim, advogado, enfim. Então, eu, infelizmente, escolhi usar drogas. O meu primo escolheu continuar estudando e desenvolveu muito bem a sua carreira profissional. Ou seja, ele familiar. Não teve essa parada, assim, ele continuou, né? Ele continuou e continua, né? Tem muito sucesso. Então, hoje, para mim, isso, de fato, eu falo com alegria, porque eu tive a mesma oportunidade que ele, embora eu tive problemas que ele não teve. Mas, se eu tivesse escolhido
ao invés de usar drogas e estudar, eu com certeza também teria tido um sucesso mais rápido na vida, né? Então, eu não posso colocar como desculpas tudo que aconteceu comigo. Infelizmente, também não posso dizer que não aconteceu nada, né? E eu não soube lidar com isso enquanto criança. Então, aos 13 anos, eu fui preso a primeira vez, né? Aí, por ter usado entorpecentes, de madrugada, a gente fez algo que não devia fazer, eu e outros colegas fazendo uso. E, nessa época, meu pai havia voltado para casa, se reconciliado com a família. E eu tinha mais rebeldia ainda por isso, porque meu pai havia voltado para casa e eu não aceitava porque ele voltou e voltou com os seus comportamentos, daquele homem que veio do interior de Itauá, daquele homem... Ele continua, ele talvez quis continuar sendo o homem da casa, o chefe. O pai. Só que muito grosseiro, né, com palavrões, com muitas exigências e aí que eu não aceitava mais de alguém que havia me abandonado, querer colocar moral em mim. Então, eu havia perdido essa sensibilidade de que ele ainda era pai. E eu filho, ainda mais menor de idade. Então, ali eu já tinha parado de estudar, já tinha me envolvido com gangues, já pichava, usava substâncias. E aos 13 anos fui preso pela primeira vez. Fui preso, quando fui liberado, eu saí de casa. Né? Meu pai quis... Mas só para contextualizar, assim, quando fala preso, você sabe que adolescente não é preso, é apreendido. Sim, vai para no caso, vai para um local aqui, a gente tem, eu acho que, não sei se é São Francisco, que tem uns locais para menores infratores. É isso? Tu chegou aí para um lugar desse tipo? Existem várias unidades para adolescentes, né? Para menores infratores. Eu não cheguei a ir até aí, porque o meu pai, nessa hora, como pai, foi lá e passou por toda a humilhação e conseguiu resolver daquela maneira como se resolvia. Como dizia, antes que descesse. Antes que descesse, ele pagou lá todos os prejuízos que eu havia causado e eu fui liberado. Conseguiu, né? Mesmo assim, eu continuava rebelde do meu pai e ingrato por isso, e saí de casa e vim morar com os meus avós maternos novamente. Então, eu tive esse processo de voltar a estudar, de morar com os avós, de ter uma mudança de comportamento, porém, a substância já tinha entrado e entranhado na minha vida, e aí eu não... E à medida que você vai crescendo, vai ficando mais de idade, a coisa vai tomando outro rumo, né? Eu criava um pouco mais de maturidade, porém ainda fazia uso de substância, né? Eu voltei a estudar no telecurso, para o ensino fundamental, mas continuava usando substância todos os dias. E no final de semana isso agravava mais. E foi quando chegou o crack em Fortaleza e foi tomando de conta. E aí o que aconteceu comigo foi que aos 18 anos eu estava afundado no uso do crack e acabei sendo apreendido novamente, roubando. Né? Já com 18 anos, aí com já não tinha mais nem o réu primário, já não era mais de menor. E aí eu deveria também ali descer, porém eu fiz isso e foi uma noite que eu fui passar no bairro lá dos meus pais e um policial do FTA, da própria região, me apreendeu, me conhecia, a população dizendo, isso, vagabundo e tal, e eu ameaçando a população, dizendo que quando soltasse, eu ia pegar tudinho, e aquela coisa, né, de bichão no bairro, e o pessoal já calando a boca, ficando com medo, e uma das pessoas correu e foram nos meus pais avisar, 5h30 da manhã, e meu pai chegou lá e passou por toda aquela humilhação novamente, pedindo para me confirmar que eu tinha feito realmente aquilo, e eu neguei, até que depois eu confirmei. Então, meu pai arcou com todos os prejuízos que eu tinha causado novamente naquela madrugada, e eu fui liberado novamente. Então, eu fiz outra fuga geográfica, que foi morar em Milhã, né, a 350 quilômetros de Fortaleza, com meu irmão mais velho, e 3 meses eu retornei de lá, porque lá também eu consegui alcançar os problemas. Se envolver com pessoas também. Meu irmão me acolheu, fomos trabalhar juntos e foi me dando a oportunidade, mas eu, com esse comportamento rebelde, cheio de si, quem manda na minha vida sou eu consegui novamente em um lugar distante, sem conhecer ninguém, arrumar problemas e ter que voltar. A verdade é que eu vejo assim, não importa para o lugar para onde você fosse, o que tinha que mudar era interno e não externo, ou seja, não o lugar, né? Então, para onde levasse, você ia
talvez encontrando pessoas que tinham o mesmo, né, a mesma índole, é assim que se fala, né? Mas continue. E então, assim, você tocou num ponto exato que eu descobri isso ao retornar de Milhã, que o problema não era as pessoas e os lugares. O problema estava em mim. E eu voltei extremamente arrependido, com desejo de parar de usar drogas. Nesta época também eu havia perdido meu melhor amigo. Fatalmente ele faleceu, caiu do trem, teve o Mas foi corpo... por questão de envolvimento com Ele drogas, alguma tinha coisa? feito Ou uso no dia e aí a gente tinha aquela mania de ir brincadeira errada, que tudo era de brincadeira e surfar tudo era no errado, trem? era surfar no trem. E ele caiu do trem e teve a cabeça, o braço, uma parte do corpo decepado. E aquilo me chocou Isso muito. foi um choque, né? E eu disse, não dá mais. Droga não está me trazendo alegria, satisfação, é só dor, Pronto, sofrimento. exatamente, Marcos. Vem a próxima pergunta, que é exatamente isso que eu ia te perguntar. Você já está começando, mas eu só quero enfatizar. Qual foi, né, qual foi o despertar? Qual foi o tino? O que foi que, né, o começo da mudança? Por quê, né? Você já começou a contar. Aí. O começo da mudança começou aos 18 anos depois da perca desse amigo. Embora isso para acontecer, de fato, demorou-se ainda 6 anos. Porque Não aos é 18 simples assim, tem anos as eu recaídas. comecei a criar arrependimento das coisas que eu fazia, ter vergonha moral. E aí e buscar ajuda pela primeira vez. Foi onde eu busquei ajuda em uma sala de narcóticos anônimos, no grupo Bela Vista, recém-criado aquele grupo. Isso tu foi por iniciativa própria ou teus pais, alguém te levou, te Iniciativa, forçou? Como foi? iniciativa própria e porque muitas pessoas do bairro estavam descobrindo essa nova maneira de viver, de ficar sóbrio só por hoje. E me convidaram. Eu achava que aquilo era estranho. Só por hoje? Como assim? Se eu não passo nem um dia sem usar drogas? Um dos apelidos é o lombra eterna, que já acorda lombrado, já Sim. parece que está toda hora usado, né? Com efeitos. Mas eu me dei ali a chance de conhecer, de ir com um companheiro de Narcóticos Anônimos que me convidou, que me apadrinhou, que foi me buscar em casa para que eu não desistisse, e fui. E ali eu ingressei em Narcóticos Anônimos. Levantei a mão e disse que gostaria de ficar sóbrio como eles naquela sala. E assim eu comecei a perseverar, mas não por muito tempo. Eu fiquei pela primeira vez 3 meses em sobriedade, me mantendo indo diariamente para a sala de Narcóticos Anônimos, não só da Bela Vista, mas em várias outras salas, em outros E lugares. nesse período talvez voltou a estudar ou estava trabalhando? Como é que era assim? Eu trabalhava, estudava, namorava, brincava, já então dessa forma, de maneira sadia. E aí, lá em Narcóticos Anônimos, como em Alcoólicos Anônimos, que eu também ingressei, existem alguns bordões que chamam muito a atenção e que, de fato, fazem valer a pena ser usado. 3 deles eu gravo até hoje. São os evites. Evite pessoas, lugares e comportamentos da ativa. Tá? Então, eu parei de usar drogas naquela época, porém eu não evitei algumas pessoas. Continuava ainda a caminhar com pessoas que usavam, porque eu achava que o importante era eu não usar, eu não querer, que o problema não estava nas pessoas, era em mim. Então, se eu não quisesse usar, não tinha problema. Lugares, eu achava que eu poderia parar de usar droga, mas continuar indo aos sábados dançar reggae, que era algo que eu mais gostava naquela época, desde adolescente. E hábitos da ativa, né? Então eu achava que eu poderia ficar sem usar, mas comprar um relógio roubado ou um celular, porque o mundo é dos mais espertos, né? Então, por que eu ia pagar um celular na loja de 600, naquela época, um Motorola A3 que abria assim, de 600 mil reais, se eu podia pagar 150 para um cara que queria fumar crack? E aí, problema dele, que ia fumar crack, problema de quem perdeu aquele celular e foi roubado. Eu, mais esperto,
me achava, eu comprava aquele celular. Então, não mudar esses comportamentos, como evitar pessoas, e isso não é Em lugares, né? não é deixar de falar com as pessoas, não é ficar indiferente, deixar de andar em lugares que têm uso de substância, né? Não é deixar de ouvir uma música, mas deixar de frequentar lugares que podem te levar a usar novamente. E deixar de ter esse comportamento desonesto. Por eu não ter deixado isso, eu tive muitas recaídas. Porque, na verdade, o que acontece, né? Os lugares, as pessoas, tudo te lembra o que você viveu, né? Então, fica muito... eu acredito que seja muito recente, até para quem está num processo, né, de recuperação, você ter acesso às mesmas pessoas, mesmos lugares, isso vai sempre... né, vai estar uma linha muito tênue de você recair, né? Então, foi o que aconteceu, né? Então, em torno disso, tá ali. Sempre a droga e aquele comportamento ilícito de quem usa droga. E eu estava sempre no meio. Então, eu tive muitas recaídas, não tive sucesso, até o ponto que eu disse, eu não vou mais para a sala de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos. Eu agora só volto a essa sala quando eu realmente quiser parar, porque eu estou brincando com uma programação séria, com uma entidade séria, com pessoas que estão buscando a sua recuperação e se esforçando para me ajudar e eu não estou querendo. Mas assim, tu percebia que o pessoal eles tinham essa preocupação, não, o Marco não quer nada, tá? Ou sempre o pessoal insistia, sabe, todas as vezes que você recaía, que voltava, eles davam o mesmo apoio, a mesma força, tinha sempre esse... Eu tinha sempre o apoio. Em Narcóticos Anônimos, você nunca deixa de ser apoiado. Ali é o lugar mais não importa importante. quantas vezes você cai, né? Você ali é o lugar tem que mais se levantar importante sempre. Que o segredo está sempre na próxima. Existe esse bordão também, que o segredo é estar sempre na próxima. Estar na próxima reunião. Então, é continuar vindo. Mesmo que tenha usado hoje, vem amanhã, então. Então, venha de qualquer forma, uma hora você vai conseguir ficar na sobriedade. E eu tomei a decisão contrária. Enquanto isso, eu conheci a minha hoje esposa numa festa de reggae, dançando reggae, ela também gostava. E ali começamos a namorar e tudo começou de trás para frente porque era assim na minha vida. Logo no namoro, a gente se juntou e fomos morar juntos, eu, ela e com um filho que ela tinha de 4 anos, o Iago. Então, eu não consegui ali ter muito sucesso, né, de honrar uma família, nunca tinha tido uma família, apenas namoros e brincadeiras. E então, com a droga, eu comecei a ter problemas, então, enquanto família, né, usar drogas dentro de casa, beber, fazer ameaças à minha esposa, ter ciúmes doentio, né, não permitir que ela saísse de casa, como para ir para a casa de sua mãe e tudo mais. Então, assim, a droga, os ciúmes e tudo isso foi fazendo com que eu ficasse pior, né? Uma pessoa pior. E agora mais complicado, porque você tinha pessoas que dependiam, teoricamente, de você e já estavam criando um ambiente familiar. Então, ou seja, não era mais só o Marco agora tinha mais pessoas envolvidas. Então, e uma criança de 4 anos, exato, vendo exato. tudo isso, né? E sofrendo. E aí, eu resolvi sempre trocar uma substância pela outra. Teve uma época que eu deixei os comprimidos e tal, abandonei a maconha e fui fumar crack. O crack me levou ao fundo de poço e depois eu fui cheirar cocaína, porque eu achava que, aí nessa época, quem usava cocaína era quem tinha um poder aquisitivo melhor. Era o bichão. E cocaína é mais limpeza de se usar, porque eu estou num restaurante tomando uma cerveja, minha esposa aqui comendo alguma coisa com meu filho, e eu entro no banheiro e faço uso e volto e ninguém percebe, não tem cheiro, não tem nada. Então ela acaba sendo mais social. Disfarça melhor. Disfarça, e você que está bebendo, você vai usando e ela vai te dando ali um despertar, onde você acha que é bom porque você, inclusive, nem bebeda tão rápido. E já nessa época aí que tu trabalha, para manter o vício, como é que fazia? Trabalhava de carteira assinada, estava com a família, só que praticamente todo o meu dinheiro era para o uso de drogas, eu acabava dependendo dos meus pais, que voltaram a ser comerciantes, e eu dependia muito deles e eles acabavam me ajudando praticamente em tudo. Então, resumo e finalizo, graças a Deus, tudo isso, aos 24 anos, quando eu descobri que minha esposa estava grávida,
pela primeira vez o meu filho, nosso filho. E aí descobrimos, porque ela passou mal, fomos até o hospital e descobrimos que ela tinha tido uma trombose venosa profunda e que estava grávida há 3 meses. E precisava ficar internada. Marco, uma curiosidade aqui, também não sei se pode falar, mas enfim. Ela chegou a fazer uso contigo de alguma substância, tua esposa, ou nunca usou? Nunca usou. Mesmo ela vendo, tu passando por aquele, graças dela, ela conseguiu. Nunca usou, nunca foi a favor. Porém, sempre se submeteu. Sim. Então, quando descobri que ela ficou internada, eu, em vez de tomar um choque e parar de usar, esse choque fez com que eu me afundasse mais. Eu trabalhava em uma empresa, inclusive eu posso dizer o nome, que é os Biscoitos Érica, onde Sim. a fábrica é no João 23, do seu Erialdo, do seu Evandro. As bolachazinhas quadradinhas, de rosquinha, manteigada, cebolinha. Boa, boa. E ali eu trabalhava na rota de vendas, né, como auxiliar de vendas. E eu saía para o trabalho, 5h30 da manhã, ia para a rota. Quando voltava, eu passava no traficante, pegava a cocaína, ia para casa, fazia o uso. E aí a minha esposa internada, eu comecei a sair do trabalho, ir para o hospital, ficar com ela até a hora que era possível, ir para casa, pegar a droga, fazer o uso, entrar em pânico, pensar que a polícia estava atrás de mim, isso e aquilo, não conseguia mais sair para ir comprar mais droga, passava a madrugada acordado, no outro dia de manhã saía para trabalhar, saía do trabalho, ia para o hospital, levava as roupas pessoais dela, água, voltava, passava no traficante, e assim foi um ciclo de mais de um mês, onde eu chorava até quando eu voltava do hospital, pedindo a Deus para não passar no traficante, que eu não aguentava mais, mas eu não conseguia. Quando eu chegava, eu me tremia todo, ficava mesmo perturbado, e eu ia comprar droga, ia para casa, ia passar mais uma noite sem dormir, e nesse ciclo, minha esposa saiu do hospital, viu tudo aquilo que eu estava fazendo, já tinha chamado o traficante para levar as coisas de casa enquanto ela estava no hospital, para trocar por droga. E aos 24 anos eu tentei tirar a própria vida, né? Alucinado, vendo, ouvindo coisas. Como é que tu fez? Qual foi a tentativa que tu fez? Não foi de fato como de alguém que quer tirar a vida, né? Porque eu não coloquei uma corda no pescoço, não pulei de um prédio, não, nem arma. Eu ia usar drogas no apartamento dos meus pais e dali, depois que eu usava, entrava em pânico, ficava medindo da janela. Se eu pular daqui, do segundo, terceiro andar, será se eu vou só me quebrar ou eu vou logo morrer? Mas eu não tinha coragem, me achava covarde. E um dia em casa, desesperado, eu peguei vários comprimidos que tinha em casa e saí tomando todos, inclusive o da minha esposa de afinar o sangue. Então, saí tomando todos e não deu em nada, a não ser um... Mas passou mal, é claro. Passei mal, mas não foi... Graças a Deus não teve êxito. Não tive êxito, não foi o suficiente. E aí eu vi que eu estava ficando doido. Né? Assim, não pode, um negócio desse não pode. Então, um dia, fazendo uso de drogas, da cocaína, num telefone público, eu puxo o telefone público e ligo a cobrar para um amigo de Narcóticos Anônimos, que eu conheci com 18 anos de idade. Ligo para ele, ele atende a ligação a cobrar e diz: quem está falando? Eu disse: Marco Túlio. Ele disse: eu sabia que um dia você ligava para mim. Ele lá no Pan-Americano, dos 18, eu com 24 anos, lá no Pantanal do José Walter já, ele disse: eu sabia que um dia você ligava para mim. Aonde você está? Eu disse: eu estou no Pantanal do José Walter. O que é que você quer? Eu quero ajuda, estou ficando doido. Eu não aguento mais ficar aqui no meio da rua. Eu quero uma internação no hospital psiquiátrico, qualquer coisa, me tira daqui. Eu estou ficando doido. Me deu um telefone. Eu não tinha telefone, porque a droga não deixava. Dei o telefone da minha mãe, que era o outro que eu sabia de cor. Era o da minha mãe e desse amigo, que eu decorei sempre, que um dia eu sabia que eu ia ligar para ele de novo. E a minha esposa também não tinha celular, porque eu não deixava, por conta dos ciúmes. Ela tem um aparelho celular em casa. Então, esse meu amigo, em 6 dias, conseguiu uma vaga para mim, né, em um lugar onde ele retornou, me disse que era simples,
tinha acabado de ser aberto por uma comunidade católica, que inclusive na sede dessa comunidade do Montese havia o grupo de narcóticos anônimos, e ele conseguiu essa vaga e que eu poderia ser ajudado se eu quisesse. E assim eu quis. Pronto, então aí nós já estamos entrando para o segundo momento, que é exatamente da nosso bate-papo aqui. É o surgimento, o começo, né, do que a gente vai falar mais um pouco mais na frente, que é do Projeto Resgate. E aí, Marcos, aí foi a teu primeiro, tua primeira chegada no projeto, tu conheceu o projeto através desse amigo que te levou para... Já existia o Projeto Resgate, Sim. claro, não como é hoje, mas já existia a semente, já funcionava. Então, para vocês que estão acompanhando esse nosso bate-papo, a história do Marco é assim. O resumo, né? Ele de ajudado, hoje ele ajuda as pessoas. Por isso que ele está aqui contando essa história, porque talvez alguns de nós, alguns de vocês, conheçam uma história parecida, ou conheçam alguém que precise dessa ligação, né? E hoje ele é a pessoa que recebe a ligação. Então foi aí que você descobriu o Projeto Resgate, aí continua aí, como foi que tu chegou lá e onde era aqui no Montese? Não, tu já era no endereço que era lá, enfim. Pronto. A sede do Projeto Resgate sempre se manteve no mesmo local. E aí ao fazer o contato, foi marcada uma triagem na sede da comunidade católica Servos do Senhor, ao qual tem o Timar como fundador. Sim. E que já era seu amigo. O Timar aí. já é parceiro nosso aqui da Evicom, já foi nosso cliente, é um grande amigo de comunidade também, tenho um carinho imenso por ele. Em breve vou convidar ele para estar aqui também contando um pouco dessa história. Perfeito. Então, a comunidade católica ela tinha alguns anos já de história e tinha aberto essa instituição há 6 meses. Um momento de oração, onde eles entenderam, né, daquela forma carismática de ser, que Deus pedia que eles trabalhassem com dependentes químicos. E eles mesmos sem estrutura, sem saber como, Deus foi mostrando e cedeu esse espaço em Aquiraz, com um termo de comodato emprestado de um empresário de um sítio onde eles podiam começar esse trabalho. Então, com boa vontade, com fé, com alegria, com o desejo de atender e ser uma resposta de Deus para aquele momento, para aquela época, para aquele pedido de Deus para a comunidade católica Serva do Senhor, eles abriram e eu fui para a triagem, inclusive com o Timar, na sede da comunidade que fica aqui no Montese. Então, eu fui com a minha esposa, grávida, nós dois ali bem ruins por conta do uso, ela por conta do sofrimento. E esse teu amigo que fez essa ponte aí, ele participava da comunidade ou ele só conhecia o projeto? Enfim? Ele, até hoje, é membro de Narcóticos Anônimos. Tem mais de 20 anos de sobriedade. Então, imagino que ele viu assim, não, o Marco já passou por aqui, não deu muito certo. Eu acho que ele viu uma segunda opção para ti, talvez, né? Segunda chance. Uma segunda chance, porque eu penso que é isso. Tem pessoas que conseguem, talvez, né, sair, mudar, somente com as normas lá dessas entidades, mas quando você tem Deus, quando você tem o espiritual, acho que a coisa muda um pouco de figura, né? Que talvez tenha sido o caso para você. Não, continua aí. Cada caso é um caso, né? Assim, eu fico muito feliz quando alguém diz assim, olha, eu parei somente porque eu disse, a partir de hoje eu não uso mais. Bendito aquela seja força Deus. de vontade assim, o fora do outro comum. Disse que foi à igreja e parou. O outro disse que um dia colocou na cabeça e parou. O outro disse que foi em Alcoólicos Anônimos e parou. Então, Deus se utiliza de diversas formas para salvar a nossa vida, né? Com alguns dá certo de uma forma, outros de outra, mas o importante é que a pessoa pare. E comigo precisou dessa forma. Então, em um dia à noite, eu fui, no dia 6 de janeiro de 2012, para triagem, eu e minha esposa com o Timar. E nós chegamos primeiro na sede da comunidade, e tem algo muito curioso, que eu fiquei na calçada esperando porque ele não tinha chegado, com meu cigarro, fumando e imaginando, será se eu posso levar ao menos meu cigarro? Se eu puder levar o meu cigarro, eu fico tranquilo. Já tá bom, hein? Quando o Timar chega aqui, desce do carro, que eu olho, que ele vem andando em nossa direção, do outro lado da rua, assim que eu vejo, a primeira sensação foi de preconceito. Um homem com um sacramental de uma comunidade católica, bem vestido, vindo em minha direção. Eu disse, esse daí não é homem. Por quê?
Porque para mim, homem que ia à igreja não era homem, era homossexual. E aí eu tinha, no meu machismo, meu Esse preconceito, que essa homem maneira de ver, que né? ia à igreja católica, principalmente, não era hétero. Aí eu olhei para minha esposa, vixe. Aí nós entramos, ele foi começar a fazer as perguntas e tal, responder, e no final ele disse: "Você quer se tratar?" Eu disse: "Quero, é o que eu mais quero." E aí ele disse que não podia fumar. "Isso é algum problema para você?" Eu puxei a carteira de cigarro, dei para minha esposa e disse: "Então, a partir de hoje eu não fumo mais." Aí ele disse: "Tá disposto aí agora?" Eu digo: "Eu já estou com a minha mochila. Não sei se eu trouxe tudo." Ele disse: "Então vamos." Me colocou no carro dele, na época, na Doblô, deixou minha esposa na parada de ônibus, voltou para casa só, e eu fui para o Projeto Resgate à noite. Então, ali eu fui acolhido e posso dizer que cheguei em um local onde eu também tinha preconceitos. Achava que ali era como se fosse espécie de uma prisão, que tinha muita gente ali perigosa e que podia, né, querer mexer comigo, mas eu já ia todo preparado. Eu sou macho, eu sou de Tauá, eu sou homem. Eu não arredo o pé, É não. rocha, né? Então, fui e descobri que não tinha nada disso. No dia seguinte, né, eu participei de todas as atividades da programação da casa. Nós temos horário para despertar, para tomar café, para fazer a leitura do Evangelho. Tu lembra quantos acolhidos tinha nessa época lá? Quando eu cheguei lá, só existiam 3 acolhidos. Tu foi o quarto. Eu fui o quarto. E depois chegaram mais. Então, nessa experiência, eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus, né, de pegar na Bíblia, abrir e ler. Foi onde eu aprendi a rezar, além do Pai Nosso e Ave Maria, foi rezar o Credo, rezar a Salve Rainha, rezar o terço, né? Então, nós rezávamos o terço da cura e libertação pela manhã, da misericórdia à tarde e o Mariano à noite, às 18 horas. E nada disso eu sabia, né? Então, com muita vergonha, embora um desejo enorme de vencer e de fazer tudo o que fosse preciso para parar de usar drogas, eu fui aprendendo, fui querendo, mas também com muitos problemas psicológicos. Eu cheguei ali com 47 quilos. E como tratar nesse começo aí a abstinência? Como é que foi esse processo? Que aí já a minha pergunta é isso. Porque assim, tu tá falando dessa parte espiritual, né, que tem no projeto, que eu acredito que veio da comunidade e, no caso, eles tratam também de alguma outra forma. Quais são o outro lado do tratamento, além dessa parte espiritual, Marcos, que tem? Porque tem a questão da abstinência, enfim, tem uma série de questões que, como você disse, tem pessoas que pode ser tratada de um jeito e outras não. No teu caso, como é que foi? A gente pode falar do projeto Resgate em 2012 e pode falar depois do projeto Resgate em 2024, onde ele roda completamente diferente, de uma forma melhor, Tem claro, né? diversos profissionais, Há um diversas... crescimento significativo, né, ao longo desses anos. Mas em 2012, além desses momentos de espiritualidade, existiam alguns grupos, algumas coisas, e eu fui a primeira pessoa a ser levado ao CAPS, né, ali do município do Eusébio, da região vizinha, porque eu era muito nervoso, muito sangue quente, né, Agitado muito demais. agitado, né, assim, enfim. Então, eu precisei, né, eu pedi ajuda do timado, pessoal, disse: "Olha, eu não estou aguentando, eu estou em tempo de brigar, de matar alguém e perder a oportunidade de tratamento, eu só tenho essa oportunidade na vida." Eu disse para mim mesmo que se eu sair daqui e voltar a usar drogas, eu tiro a minha vida. Eu vou deixar de ser covarde e tiro a minha vida. Então, eu quero deixar de ser covarde aqui dentro. Eu quero sair daqui um novo homem. Ou eu vim para cá para isso, ou eu faço isso, ou acabou. E ele, então vamos, e procuramos o CAPS, e aí eu fui atendido pela psiquiatra, doutora Suzana Ramírez na época, e fui tomar a medicação para compulsividade, né, para alguém assim, compulsivo e tudo E mais. trata também, com certeza, a ansiedade, né? Ansiedade, enfim. Então, a outra coisa que também me aconteceu muito curiosa foi que eu trabalhava ainda na empresa Érica,
Quando eu vim para o Projeto Resgate dia 6 de janeiro, eu tinha passado esses dias todos, à virada do ano, sem ir ao trabalho. Eu abandonei. Eu fui e antes de sair de casa, eu deixei uma carta a punho pedindo a demissão, dizendo que não tinha coragem de ir lá pessoalmente, dizendo que tinha problemas com drogas, que estava indo me tratar e podia me dar a justa causa. E assinei e datei. Um papel simples, uma folha de caderno. Junto com o meu crachá, com a minha farda, minha esposa, depois que eu me internei, foi lá levar. O seu Evandro, ele disse que não sabia o que fazer na hora, viu minha esposa grávida, muito sofrida, se emocionou. Ele disse, eu não tenho coragem de botar ele para fora. Olha, veja com o RH ali que eu acho que tem uma maneira, um jeito da gente ajudar ele. É um rapaz bom. E aí eu fui surpreendido depois com a notícia que eu ia ser colocado de licença. Era a primeira pessoa na empresa, no meio de tantos funcionários, que ia ser colocado de licença, ainda mais por uso de drogas. Então aquilo mexeu demais com a minha vida. Alguém que não acreditava mais de si mesmo, as outras pessoas ainda diziam, não, mas ele é bom, né? Tem algo bom nele. Não, vamos ajudá-lo. Então, ao invés de terem me tratado com preconceito, não. Tiveram outra visão, uma visão humana, né? De que minha esposa estava grávida, que precisava de ajuda, e que eu fui, pelo menos, honesto de pedir minha própria demissão ali. E aí ele disse, não, vamos ajudar. E aí eu fui colocado de licença, e foi o Projeto Resgate, foi o Timar, foi o seu José Ferreira, pai do Timar, que fez todo esse procedimento de conseguir atestado, de me levar para a INSS, e no final todo o dinheiro era revestido para a minha família, para poder manter nossa casa. Aproveitar e agradecer essa empresa, vamos falar um nome, né? Porque é importante que realmente o comum, né? E o simples seriam só ele fazer a tua decisão e tal, ele está pedindo, é isso mesmo. Mas que bom, né, que ele teve essa visão. Aí eu falo que, quando o nosso podcast é sobre empreendedorismo, eu vejo também isso aí. Com certeza, um cidadão desse, ele não é só um empresário, é um ser humano, né? Então, Um grande ser humano, né? merece todo o apoio e, com certeza, também eu vejo muito a mão de Deus nisso aí, né? E aí você vai ver mais ainda, porque depois desse processo de tratamento, né, eu quero concluir dizendo que eu fui muito amado, muito respeitado, muito bem acolhido, assim, muito bem tratado, com todos os meus problemas, né, com todas as minhas dificuldades, as minhas misérias. Eles trataram de todas as áreas, ao ponto de que, quando eu saí da instituição, eu me engajei na comunidade católica. Eu voltei a trabalhar nos Biscoitos Éricas, né? Voltei de licença. O seu Evandro, meu patrão... E esse tratamento durou quanto tempo? O tratamento, na época, era de 6 meses. E eu passei 4 meses e, em concordância com a psiquiatra, com a doutora Suzana Ramires, com o padre que nos acompanhava na época, com a comunidade terapêutica, com o Projeto Resgate, eu saí com 4 meses porque minha esposa tinha que se internar para fazer indução, porque era uma gravidez de risco do nosso filho, e não morávamos perto de ninguém, e tinha que alguém ficar com o Iago para levar à escola, para ter toda essa operação. Ou seja, teve que acelerar esse processo aí. Teve que acelerar esse processo. E eu, com medo, mas encorajado pela doutora, pelo padre, que disse, o filho é seu? Eu disse, é. Então a família é sua. Você veio para cá para quê? Para me tratar, para cuidar da minha família. Então chegou a hora. Vá e não peques mais. E aquilo me encorajou. Mesmo com 4 meses, eu disse, meu Deus, se Deus confia em mim, eu tenho que ir. Deus está confiando, Deus está mudando minha vida, e eu vou. E assim, dentro do projeto, eu fiz seminário de vida no Espírito Santo, tive aquela experiência pessoal com Deus, né? Onde eu tive o primeiro momento de dizer, Deus falou comigo, Deus me ama, Deus existe, Deus é Pai. Embora uma mãe que teve de suas entranhas te abandone, eu, Deus, que sou teu Pai, nunca jamais te abandonarei. Então, o que eu percebi ali, naquele momento de oração, foi que, por mais que eu achasse que não tinha mais pai, que meu pai abandonou, que eu odiava meu pai, tinha vontade de matar o meu próprio pai, Deus foi meu pai.
Deus não abandonou quando eu fui preso com 13 anos. Deus não abandonou quando eu fui preso com 18 anos, tomei tiro. Deus não abandonou quando eu saí de casa. Deus não abandonou quando eu tentei tirar a vida. Deus não abandonou quando eu achava que não tinha mais jeito. Deus nunca havia me abandonado. Deus sempre esteve ali. Foi Ele quem manteve a mim e minha família. Então, quando eu pensava que Deus não existia e que Deus não olhava para mim, foi quando eu descobri, era quando Deus mais me amava. Foi quando eu menos merecia, foi quando Deus mais me amou. E é assim que faz. Foi quando Deus mais cuidou de mim. Que história, né, gente? Que história bacana. Nosso tempo está muito corrido. A gente chegou aqui num momento maravilhoso, Marcos. Vamos continuar. E agora, para a gente falar de tudo que a gente tem, que ainda falta muita coisa, mas nosso tempo já está bem, bem corrido, eu queria que você acelerasse assim. Nós vamos, já falamos do projeto Resgate, agora vamos entrar em outro ponto. O projeto Resgate, ele existe, ele é mantido por quem? Como é que funciona? Como é que o projeto se mantém hoje? Né? Dá uma acelerada aí para a gente conseguir falar de tudo, porque ainda falta muito tema legal. Perfeito. Hoje o projeto Resgate, né, agora em 2025, ele continua tendo como direção... Primeiro de tudo, de cortar. Hoje o Marcos, dentro do projeto Resgate, quem é o Marcos hoje? Hoje qual é a sua função? O que você faz dentro do projeto Resgate hoje? Pronto. Ao depois ser inserido, né, quando saí do projeto na empresa... Eu estou aqui pulando uma série de coisas, claro, mas... Um ano depois eu pedi, sim, dessa vez a demissão para ir para o Projeto Resgate, poder colaborar. A convite da comunidade católica, do Conselho da Comunidade, do fundador, do Timar, eu volto para o projeto agora, assim, com toda a família, morar em Aquiraz e poder colaborar. E ali, em 2013, eu começo a colaborar no projeto. Hoje, né, o Marco Túlio, ele faz parte da diretoria executiva do Projeto Resgate. Eu estou como tesoureiro, né, estatutariamente, na ata da diretoria, ali colaborando com a nossa presidente, Teônia, que faz parte ali... Abraço, viu, Teônia? Saudade, em breve abraço. Estou aí de novo, visitando a comunidade. Então, que faz parte da cofundação do Projeto Resgate, da comunidade católica, que é irmã do Timar, que é uma das primatas ali, das primórdias, né, da comunidade. Então, eu hoje ali colaboro com ela, com o restante da direção, no Projeto Resgate na comunidade terapêutica. Pronto. Então, vamos lá. Voltando à pergunta anterior, como é que se mantém o projeto hoje? Como é que sobrevive? Quantas pessoas acolhidas hoje no projeto? Dá um panorama geral assim, para quem não conhece o Projeto Resgate. E aí, em seguida a gente vai falar da EcoViver, que é outro passo. Perfeito. Legal. Então, o que é o Projeto Resgate? Do que é essa instituição que me acolheu, que foi fundada em 2011 pela Comunidade Católica Servos do Senhor, né, que hoje desenvolve esse trabalho. A comunidade terapêutica é um segmento, tá? Assim como existem clínicas terapêuticas, existem abrigos, existem casas de passagem, existe o segmento chamado comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica, ela faz acolhimento voluntário de pessoas que fizeram uso e abuso de substâncias psicoativas, independente de listas ou ilícitas. E aí ela tem um regramento, né, que está dentro do funcionamento da Resolução 29 de 2011 da Anvisa e do marco regulatório, que é a Portaria 01 de 2015 do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que vai dizer como deve ser o tratamento dessas pessoas. Então, a comunidade terapêutica ela tem todos os seus alvarás, seja desde o CNPJ, criado aqui pela Evicom, em parceria com a Evicom, alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, alvará dos bombeiros, licença de funcionamento ambiental, enfim, tem todo essa documentação. Como uma instituição, ela precisa existir legal, né? De fato e de direito. Você pode estar se perguntando assim, qual é a ligação do Projeto Resgate com a Evicom? É exatamente o link que ele falou. É uma entidade que tem CNPJ e que precisa ter certidões, que precisa estar em dias com toda... Embora sendo um projeto social, digamos assim, ela precisa
ter as declarações, precisa fazer imposto de renda, precisa estar em dias. Então, se você participa de alguma entidade ou conhece alguém que tem alguma dificuldade e precisa dessa ajuda, a Evicom é especialista nesse tema e a gente pode te ajudar muito bem. Continuando, Perfeito. Marcos, agora vamos entrar na EcoViver. Como é que é mantido, né, o projeto Resgate? De onde é que vem os recursos? Uma coisa que eu ia te perguntar, os acolhidos pagam algum valor? Tem alguma contribuição da família? Como é que é feito isso? Pronto. Então, assim, nós temos a capacidade hoje para 24 pessoas, né? 24 homens maior de idade na instituição. Quando eu falo dessa documentação legal que nós precisamos para funcionar, isso é para dizer que nós não estamos funcionando de qualquer forma ou de forma clandestina. Pelo contrário, a documentação legal, como as certidões negativas, desde federal a municipal, tudo isso em dias faz e proporciona com que a gente possa ter recursos, inclusive públicos, para colaborar na manutenção da instituição. Então, em dezembro de 2021, 5 de dezembro de 2021, nós assinamos o nosso primeiro contrato com o governo federal através do MDS hoje, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome do governo federal. Então, ali existe o departamento, o DEPAD, que trata do acolhimento, enfim, e que mantém os contratos com as comunidades terapêuticas a nível de Brasil. Hoje nós temos o contrato de 50% das nossas vagas, onde, quer dizer, 12 pessoas são custeadas por esse repasse do governo, que é o valor de R$ 39,00 e alguns centavos a diária. Então, significa dizer que nós recebemos por essas 12 pessoas, por cada um, R$ 39,00 dias para mantê-lo morando na instituição, desde 5 refeições diárias, atendimento médico, biopsicossocial, grupos de autoajuda, enfim. Então, prevendo a reinserção social, capacitação, profissionalização. O empreendedorismo, né? O empreendedorismo. Então, são diversas atividades que é feita e realizada hoje dentro do Projeto Resgate essas pessoas. As outras 12 vagas que nós temos, nós não cobramos nenhum valor, nem mesmo simbólico, dos familiares. Porém, hoje a gente tem a limitação de não conseguir preencher essas 12 vagas. 12, elas normalmente estão sempre preenchidas, que é a do governo federal, sempre tem gente pedindo, e nós hoje estamos conseguindo manter em média 6 pessoas gratuitamente, porque isso faz parte da nossa metodologia. Nós somos livres para decidir se as outras 12 vagas é cobrada, qual o valor ou não. Nós, enquanto comunidade católica, queremos acolher de forma gratuita as pessoas mais vulneráveis. Então, essas outras vagas que nós acolhemos, Deus nos deu a graça de conhecer uma pessoa, né? O Rafael Sturdat, da marca Vida BR, que produz as blusas de garrafa PET com efeito fotossíntese aqui, de Fortaleza, aqui do estado do Ceará, de dar uma ideia de fazer um papel com sementes. Então, em 2014, a gente começou a fazer esse papel numa forminha de tapioca, algo muito caseiro, e que ele saiu de lá no mesmo dia que foi nos conhecer e levar a ideia, dizendo que nós íamos ganhar o mundo. Eu disse, esse cara fumou mais maconha do que eu. É doido demais. Com a forma de tapioca, aquelas assim, de alumínio, com uma tela, assim, coisa de caixa d'água, botar umas sementes com papel batido no liquidificador, dizer que vai ganhar o mundo. Eu disse, e você, vai nos comprar se a gente fizer? Ele disse, sim, quero 100 unidades. Eu disse, opa, rapaz, o cara trouxe a ideia e ainda vai comprar. E quanto é que tu vai pagar? 5 centavos. Eu disse, 5 centavos, 100 unidades, R$ 5,00. Não dá nada. R$ 5,00. Tá certo. Aí, quando tu fizer, tu deixa para mim ali, quando tu passar ali em tal canto em Fortaleza, eu disse, pronto, levou os R$ 5,00. É pagar o frete. Mas ele levou essa ideia. E aí, muito inquieto, né, Deus foi também nos proporcionando pessoas e maneiras de melhorar esse trabalho. Hoje, nós temos a marca social do Projeto Resgate, que é a EcoViver, ou quer dizer, o Projeto Resgate é uma empresa, porém privada, sem fins lucrativos. Sim. A EcoViver é o nome fantasia desta empresa, Projeto Resgate, que está no estatuto dizendo tudo que for fabricado, fornecido, produzido, vendido pela EcoViver é revestido 100% para o Projeto Resgate. Então, hoje, dentro do Projeto Resgate,
Além desse espaço de acolhimento, nós temos uma fábrica de reciclar resíduos de gráfica. Essa fábrica, né, da Ecoviver é feito hoje pelos acolhidos. Ele é uma forma também, é um trabalho que eles desenvolvem dentro da entidade, é assim? Tanto no marco regulatório das comunidades terapêuticas, quanto na legislação da Anvisa, diz que acolhemos homens a partir dos 18 anos, devemos prever atividades que desenvolvam a capacidade para a reinserção e profissionalização dos mesmos. Então, este trabalho de reciclagem de papel, ele é feito pela equipe do Projeto Resgate, com a participação dos acolhidos, com a supervisão da equipe e a participação dos acolhidos. Quando chega de aprender a triturar, reciclar, a fazer esse papel tamanho resma de indústria, só que, por sua vez, não gerando o desmate para produzir esse papel, e sim de resíduos de gráfica, especialmente da gráfica cearense do Eusébio, que doa esse resíduo a nós. Vamos acompanhar aqui, vamos ver um pouco. Vai falando aí para a gente. Então, aqui é o nosso site, né? ctprojetoresgate.ong.br. Aqui nós vamos aqui desde quem somos, dizendo o que é que nós fazemos, que nós somos uma OSC desde 2010, fundado pela comunidade Servos do Senhor. Nós temos missão, visão e valores muito bem definidos. Aqui como nós atuamos, né, inclusive conforme essas legislações que nós acabamos ali procurando atender muito bem. Aqui é um espaço destinado às vagas. Se você clicar aqui do lado esquerdo em documentos necessários para o acolhimento, você vai ver basicamente o que precisa, de uma avaliação médica dos documentos pessoais. Conhece alguém que precisa, então já o caminho já é esse aqui, né? O caminho é esse. Clicou ali, viu os documentos que precisa, pode fechar, e aí tanto vai ter o telefone ali do responsável, como você pode clicar aqui e já entrar em contato com a nossa responsável técnica, que inclusive é a nossa atual presidente, a Teônia. Então ela vai atender. Iago, vamos agora para o Ecoviver. Então chegamos na Ecoviver, que vai dizer que é a marca social, que desenvolve essa atividade de capacitação. E aí esse papel que começou numa forma de tapioca, chegou hoje a um papel industrial que contém sementes. Essa é a grande pegada e inovação da Ecoviver. É um papel produzido com sementes germinativas, como sementes de cravo, de rúcula, de manjericão, de agrião, de cenoura, que nós desenvolvemos essa folha, e dessas folhas nós fabricamos convites para casamentos, panfletos, cartões de visitas, agendas, etiquetas de roupa, enfim, uma infinidade de produtos que a gente consegue produzir e vender para todo o Brasil. Vamos acessar o site da Ecoviver aqui, né? Clicando aqui, a gente pode acessar no site da Ecoviver, onde a gente vai ver melhor, né, sobre esse trabalho e também conseguir fazer o contato. Aqui fala que nós somos referência, aqui mostra alguns produtos que a gente fabrica. Se você clicar na setinha, vai aparecer mais santinhos na época ali da política, marca-texto, crachás de evento, etiquetas de roupas, enfim, uma infinidade de produtos que você consegue, cartão de visita, cartão de Natal, todos esses são produtos reais, tudo inclusive revestido, de empresas, né, para a entidade. Então, por que nos escolher? Tem algumas vantagens, né? Seja do desmate, aqui algumas das marcas que confiam na gente. Já são parceiros aí. Minalba, Greenish, Pague Menos, Colosso, Grupo Diagonal, Expresso Guanabara, bastante, viu? Unifor, Grupo Edson Queiroz, Enel, CAGES, Beach Park, Governo do Estado do Ceará, enfim, temos diversos clientes aí da Ecoviver que mostram que vale a pena adquirir esses produtos. E aí o bacana é que o produto quando uma pessoa compra um convite de casamento na Barra da Tijuca, que nós mandamos para lá, esses convites que a pessoa recebe ali, os convidados daquele casamento, que vai estar o convite dizendo, venha participar, mas depois, em vez de descartar aquele convite, aquele papel no lixo, ela vai plantar e vai nascer flor. Então, o cartão de visita do Projeto Resgate, quando eu entrego, que a pessoa ali pegar os dados da gente, hoje em dia o pessoal não costuma mais estar guardando cartão de visita, né? Porque tudo está na palma da mão, no smartphone, em vez de ela
produzir lixo, ela vai plantar, o papel é biodegradável, se decompõe no máximo em 20 dias, não prejudicando o meio ambiente, e vai nascer manjericão. Então, nós convidamos as pessoas para plantar essa ideia junto conosco e nos ajudar a salvar vidas. Marcos, teremos um assunto para mais 1 hora ou até mais, né? A gente falou aqui, a gente pulou muita coisa, né? Mas eu acredito que o cerne principal a gente conseguiu abordar, que era a sua história de vida, a sua história de empreendedorismo também, né? A história do Projeto Resgate. Chegamos ao fim com a história da Ecoviver, que é essa semente maravilhosa que foi plantada. E eu só quero agradecer a você mais uma vez pela né, parceria. E queria deixar aqui que você abrir nossa lente para você. Eu quero que você deixe 2 mensagens. Primeira, para as pessoas que estão ainda no uso da droga, que não encontrou a saída, qual é o caminho, como é que eu faço? Me dá uma ideia, me dá uma dica. Como é que eu faço para, sabe, por acaso alguém mandou esse vídeo para alguém e alguém vai ouvir e você tem alguns segundos para dizer para essa pessoa, para dar uma dica, você vai fazer isso. E a outra é dica de empreendedorismo. Para quem quer começar um bom negócio, não tem uma ideia, você teve a ideia da semente, o que você diria para um empreendedor social, enfim, 2 pontos. A lente é sua. Pronto. Para você que possa aqui estar nos escutando, participando desse momento, desde já eu agradeço, e que tenha algum familiar, alguém que você conhece, alguém que você acha até que não tem mais jeito, alguém que você vê com os próprios olhos, que se autoflagela, que se autoabandona fazendo uso de substâncias. Eu quero dizer para você que com Deus tem jeito. Com Deus tudo é possível. Então, independente mesmo que a pessoa mesmo não acredite mais, você pode sim estar procurando ajuda para ela, né? Seja nos CAPS-ADs, nos CRAS, nos CREAS, seja nas comunidades terapêuticas, nas clínicas terapêuticas, seja no acolhimento voluntário ou involuntário, é possível. Ou buscando um grupo de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, pastoral da sobriedade, enfim, seja qual for a sua religião, independente disso, é possível. Se você quiser e assim, confiar no nosso trabalho, você também pode estar nos procurando. Tem o site, tem o Instagram. A gente vai deixar aqui abaixo algumas informações. Tem a Evcom na descrição dos vídeos como referência. Então, confie nesta possibilidade de vencer e de ter uma vida além das drogas. E a outra dica de empreendedorismo. Como vocês empreenderam bem com esse papel, eu acho que vocês têm referência para falar. Pronto, hoje nós somos felizes, né? Assim, sentimos muito honrados em poder falar disso, né? Falando com propriedade, eu digo, organize os documentos da sua empresa. Organize as certidões, organize escute o seu contador. Toda a parte financeira, escute o contador, fale com o contador como fosse seu amigo, seu confessor, trabalhe junto com ele, receba as orientações de separar as contas de casa, as contas pessoais da empresa, da instituição. Então, o projeto Resgate, embora seja sem fins lucrativos, hoje mantém contrato com o governo federal, um contrato de mais de R$100 mil por ano, que é referente a essas vagas, consegue captar recurso através de emenda parlamentar. Então, hoje a gente tem uma usina de energia fotovoltaica através de emenda parlamentar, especialmente pelo senador Eduardo Girão, que tem ajudado as comunidades terapêuticas no estado do Ceará. Se não fosse organizada, se não tivesse tudo bonitinho, não teria como Nós fazer agora estamos adquirindo um carro em 2025. Na verdade, se Deus quiser, serão 2 carros elétricos, tá? 2 BYD em 2025, oriundo de emenda parlamentar do deputado Luiz Gastão, deputado federal Luiz Gastão, que aportou um valor para melhorar o nosso trabalho, para levar os acolhidos ao médico, às unidades de saúde e assistência social. Outra pergunta, se alguém que quiser colaborar, quiser ajudar, como é que faz? Eu quero ajudar a entidade. A gente vai deixar aqui abaixo o endereço, entre em contato com vocês e com certeza toda ajuda é bem-vinda. Existem 1000 maneiras de ajudar. Desde
a doação de roupas, alimentos, roupas, claro, materiais ainda Que possam ser utilizados. que possam ser reutilizados, né? Algumas pessoas me perguntam assim, Nildo, o que eu posso ajudar? O que é que eles precisam lá? Eu não sei. Aí eu digo assim, pense em você. Você tem que tomar banho todo dia? Você precisa de material de higiene? Você come todo dia? Você precisa de dinheiro para deslocamento, isso e aquilo? Uma consulta, se você precisar ir, mesmo que não seja pago. Então, nós precisamos disso. Os irmãos precisam, que vêm em situação de rua, Desde de coisas roupas, básicas, coisas simples, né? roupas para usar, porque vem com a roupa do corpo. Como precisa de material de higiene, o sabonete, o shampoo. E digo mais, se você ficou curioso, quer conhecer, quer visitar, você pode visitar, vai deixar o endereço aí, você vai visitar a comunidade lá, você vai sair de lá maravilhado. Você vai ver que você... Não estou dizendo por isso, você não tem problemas, né? Então, pessoas que precisam da ajuda de todos nós. Túlio, mais uma vez, obrigado. Nosso tempo já está estourado aqui. Eu quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo. Eu tenho um pedido para fazer para vocês. São 3, na verdade. Curte, comenta e compartilha. Eu preciso da ajuda de vocês para que esse vídeo chegue mais longe, para que mais pessoas possam conhecer o Projeto Resgate, a Ecoviver, conhecer a Ivicom e poder, sim, fazer parte desse projeto social que é o nosso podcast. Tá bom? Então, obrigado por você ter participado conosco. Marcos, mais uma vez. Quem sabe a gente faz uma continuação, porque ficou muita coisa ainda para se falar, né? Então, da próxima vez, quem sabe eu trago o Timar aqui também, né? Ou até Ônia, para falar um pouco mais para a gente. Então, obrigado a vocês, fica com Deus, até a próxima. Muito obrigado.